Romanos 12. Aleluia. Vamos lá. Sabe, irmãos, que essa semana fluiu algo a respeito de instruções básicas. E quando nós falamos de instruções básicas, talvez no entendimento de alguns pode pensar assim, então não é algo tão importante, ou algo que vai vir, mas talvez eu já ouvi, talvez vou só relembrar, mas todo mundo entende que é base, ou básico, é aquilo que fundamenta, é aquilo que é mais importante. Porque mesmo que você vá construir uma casa e você, antes de colocar as paredes, você queira colocar o telhado, você precisa ter uma base. Depois da base você coloca as colunas, as vigas, a laje e a cobertura. Mas sem a base você não consegue. Amém? E é interessante que há um tempo atrás, quando eu dei uma matéria na Escola da Fé sobre fruto do Espírito, na época o Senhor me guiou para uma direção daquilo que se torna até o ápice da vida cristã. Porque, infelizmente, alguns pensam, irmãos, que ter uma vida cristã é você vir para um ambiente que eles chamam de igreja, templo, e levantar as mãos, confessar a Jesus. Isso, eu não estou dizendo que isso não faz parte, isso faz parte do processo de conversão. Só que às vezes as pessoas entendem que frequentar um ambiente como esse define a vida de um crente. E não é por aí que se entende as coisas. E daqui a pouco você vai entender porque, infelizmente, o mundo, não o mundo, a igreja, ela passou a ter uma compreensão errada do que é o corpo de Cristo. Eu gostaria de colocar algumas coisas no lugar. Você vai ter paciência comigo? Vai fazer igual o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo, mas hoje você vai ter que ter. Porque eu tenho observado alguns comportamentos, irmãos, e as pessoas enchem a boca. Principalmente quando está alguém evangelizando. Pedro que o diga, né? Quando vai pregar para alguém, a pessoa olha assim, de cima e embaixo, e fala assim, mas você vem falar de Jesus para mim, eu já conheço Jesus, eu já sou crente. Por favor, me deixe em paz, vai para lá. Mas é engraçado que às vezes esses mesmos crentes, vou dar um exemplo simples e prático, quando bate uma dor de cabeça, em vez de lembrar de Jesus e lembrar que ele é crente, é filho de Deus, ele lembra da farmácia. É ou não é, irmãos? Ele lembra do remedinho lá para poder pegar o atalho e curar. Irmãos, mas o ser humano, ele não foi projetado para alojar doença. E em Deus não tem doença. Eu não estou dizendo que você não possa passar por essas situações. Você está vulnerável a isso. Mas a questão é que, na mesma proporção que essas pessoas argumentam, não, eu sou filho, eu conheço Jesus, eu sou crente, e às vezes não querem compartilhar a palavra com alguém, ou parar para ouvir alguém. Infelizmente, irmãos, elas parecem que esquecem nessas horas, porque quando o problema acontece, quando o problema vem, parece que isso é apagado, parece que ela deixou de ser filha, ela entra em desespero, fica apavorada. E é natural, porque nem sempre a gente sabe como resolver as coisas. E é nessa hora, irmãos, é que é o ambiente perfeito para o Senhor agir. Todo mundo lembra quando o apóstolo Paulo ele vai questionar a Deus.
Lembra quando a Bíblia fala do espinho na carne de Paulo? Aí tem muitas filosofias por aí que falam que era uma doença, era uma cegueira. Não, irmãos, se você buscar para os originais, você vai entender sobre a tradução. O que se tratava de fato esse espinho, ou escolopos, que é a um nível de palavras ferrenha, que é capaz de gerar desconforto ou gerar morte. Ou palavras que são ditas como ponto de perseguição pesada. Isso está desde o Antigo Testamento em Números. Mas a questão é que veio para o apóstolo Paulo uma figura que passou a persegui-lo, passou a querer difamar o ministério do apóstolo Paulo. E ele foi questionar com Deus: Senhor, arranca esse espinho do meu caminho, tira esse cidadão do meu caminho. E Deus olhou para ele e falou assim: olha, fique bem quietinho no seu lugar aí, porque o meu poder é aperfeiçoado na sua limitação, é na sua fraqueza. E quer saber de uma coisa? A minha graça te basta. E esses mesmos cristãos que eu estou falando, irmãos, que às vezes defendem uma placa, uma ideologia, defendem algumas coisas, mas sem ter o fundamento. Às vezes conhecem e sabem falar o nome de Jesus Cristo, mas não tem a revelação do nome de Jesus Cristo. Isso é terrível. É igual bater em lata vazia. Parece que entrou no automático porque vê alguém falando em nome de Jesus. Aí ele fala também em nome de Jesus, mas não tem a revelação. Por que está falando em nome de Jesus? E quando nós pegamos Romanos 12, que nós lemos para você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, e aí ele coloca a forma como um culto racional. O que é um culto racional, irmãos? Por mais que se você vê o seu irmão batendo palma e você olha para ele e acha bonito, ele tem ritmo, você pega carona embaixo também. É bom que contagia, mas a questão é, por que você está batendo palma, menino? Lembra da história do cachorro que eu contei um tempo atrás? Passou um coelho correndo, o cachorro correu atrás, e mais na frente outro cachorro olhou aquilo e correu também. Eram 2 cachorros, depois 3 cachorros, até que chegou um ponto que o último cachorro lá de trás olhou um para o outro. E na minha história o cachorro fala, então deixa eu contar a história antes de você julgar. Um cachorro olhou para o outro e falou assim: mas você está correndo atrás de quê? Rapaz, não sei não, eu vi todo mundo estava correndo, eu fui também. Irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos andar assim não. É porque alguém está fazendo lá no norte e está dando certo, nós vamos fazer aqui também, irmãos? Não. O Senhor direcionou. O Senhor trouxe para você, sabe, o comando exato, que é algo específico para você, e talvez é uma tarefa que é para você fazer e não é para mim. E tem gente que ainda julga: não, isso aí é coisa para o pastor. Ele que é o pastor que toma conta da igreja, é ele que tem que fazer. Engano seu. Ei, você esqueceu do que Romanos fala, 5,17, acho que é a segunda carta ou a primeira carta, mas depois de falar que você foi transformado, hoje você é a nova criatura, depois mais para frente você vai ver o texto falando assim: olha, ele nos confiou o ministério da reconciliação, aonde nós, a igreja, estamos reconciliando o mundo com ele. Irmão, não vem para cima de mim com conversinha não, que aqui você vai passar no estreito. Eu sei o que cabe às minhas funções, mas eu também sei o que cabe às suas. Amém? Aleluia. É por isso que tem pastor por aí que não gosta muito de mim não. Mas eu gosto e amo a vida deles do mesmo jeito, viu? Porque parece que eles têm medo de ensinar a verdade para a igreja. E não deveríamos, a igreja precisa estar preparada, cheia de conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. O pastor Vilmar orou bem, ele falou: olha, nós estamos aqui por causa da palavra, e não tem, irmãos, outra coisa.
E quando nós falamos a palavra, não é esse livro preto, ou o livro rosa, o roxo, vermelho, eu não sei qual é a cor da sua Bíblia. E tem gente, irmãos, que olha isso aqui. Uns anos atrás, irmãos, eu nas minhas doidices aqui, eu caí na besteira de botar essa Bíblia no chão, irmãos, e subir em cima. E tinha um cidadão visitando a igreja, e ele ficou muito bravo. Irmãos, ele pensa num homem que eu acho que ele tem ódio até hoje de mim. Porque eu botei a Bíblia no chão, e aí eu estava falando, irmãos, você tem que estar sobre a rocha, sobre a palavra, e joguei a Bíblia no chão e subi em cima. E ele, faltou ele, misericórdia, esse pastor está queimado. Aí se queimar vai pegar fogo, porque... Mas, irmãos, nós precisamos entrar no fundamento, para você não se perder, não ser levado por qualquer vento e roda de doutrina. O meu desejo é que você se torne 100, 200, 1000 vezes melhor do que os pastores que conduzem hoje a igreja. O pastor Edivaldo já se foi. Mas pensa numa bênção que ele sabia o princípio da honra. Com toda a idade que ele tinha, irmãos, ele honrava a igreja, honrava os pastores, honrava a diretoria. Eu sendo um tanto mais novo que ele, e mesmo assim ele considerava uma posição de honra. E isso tem se perdido. Alô, som, ei, você está me ouvindo? E aí tem pessoas que vão além, e eles começam a bater no peito e falam assim, não, eu sou corpo de Cristo. Tudo bem, então vamos lá com muita calma. A Bíblia fala que ele é o cabeça e nós somos membros do corpo. Não pense que você sozinho vai ser corpo. Você é membro. Porque você pode ser uma mão, mas sem o braço você não faz nada. Aperta o cinto aí, viu? Meu Deus, hoje quem não está na igreja? Quem vai me proteger no final? Aí o pastor Vilmar, me ajuda no final, viu? Mas as pessoas estão com as filosofias estranhas, irmãos, e batem no peito e acham que elas vivendo sozinho, isolado, separado, vão fazer acontecer, e não é assim, irmãos. Não, você é membro, e para você ser corpo, embora que você é casa, aí nós estamos falando no outro aspecto, você é casa de Deus, morada do Espírito Santo. Mas no que diz respeito ao corpo, olhe para o lado aí e fala assim, olha, eu sinto muito, fala com ele aí, mas você precisa de mim. Irmãos, o mundo entende isso. Você percebe que para uma pessoa vir ao mundo, para ser gerado ele depende, e até para ser enterrado ele depende. Ninguém é formado se não tiver um casal para formar uma criança. Para nascer precisa, antigamente era parteiro, hoje é o médico. Você precisa. E depois, para você se tornar sabido, inteligente, você precisa ir para a escola, e você precisa do professor para te ensinar. Até para você ter o seu sustento de trabalho, você precisa de um patrão, ou você virar chefe e ser o patrão. E quando você morrer, você também precisa de alguém para fazer um velório e um enterro decente. E é incrível, irmãos, que as pessoas, elas vão perdendo essa sensibilidade, na qual Deus gerou a humanidade para viver em comunhão, irmãos.
E aí quando eu vejo Paulo tratando essas coisas no aspecto da excelência da revelação, tratando primeiro dos nossos corpos, olha, ofereçam vocês mesmos como um sacrifício santo, agradável. Isso é uma adoração, isso é um culto racional. Não importa se você está apenas cantando desafinado ainda, não importa. Ou se você está dando cambalhota no meio da igreja, irmãos, se o Senhor está envolvido nisso, irmão, não, pastor, não vou fazer isso não, que eu tenho medo de escandalizar. Aí tem irmãos que até faz o papel de casa bonitinho, né? Passa a maquiagem, né? Que, os contornos nos olhos. Aí quando o louvor começa, aí desaba a chorar. Irmão, está tudo certo, irmão. Não, mas eu entrei aqui toda, eu vou sair só o caco. Mas não é bem assim, irmãos. Sabe o que é que escandaliza? É quando a igreja passa a viver distante do amor, de uma vida em amor. Isso escandaliza. É quando a falta de compaixão de uns pelos outros e querer entender de fato o que um outro está passando ou precisa, ou até mesmo você, porque às vezes você é bom em ajudar, mas quando você entra numa situação de dificuldade, às vezes você tem dificuldade de aceitar a ajuda. Eita, isso é egoísmo, irmãos. Aleluia. Eu estou gostando, você está bem quietinho, sinal que você está ouvindo bem. E aí quando nós perdemos essa sensibilidade, irmãos, o princípio da honra vai se afastando da gente. Isso é uma lei. Esse princípio da honra, irmãos, isso é algo estabelecido, que ele é irrevogável. Eu nunca vi alguém disseminar ódio e colher um abraço e um agradecimento. Olha, beleza, cara, você teve um comportamento de ódio comigo, rapaz, como? Muito obrigado, viu? É nessa via, irmãos. E aí eu fico pensando, irmãos, sobre o que nós consideramos corpo. E aí eu quero trazer para você a percepção do apóstolo Paulo, dentro das dificuldades que ele tinha, porque quando ele deu em falar sobre ele mesmo, todo mundo sabe do apóstolo Paulo, ele é um cara que foi formado, se fosse colocar na melhor universidade que existia na época. Todo mundo sabe que na cultura lá judaica, hebraica, era pego a criança, colocava no pé do professor e passava uma temporada ali para que em uma fase ele aprendesse o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde está fundamentada toda a lei. E quando nós falamos da lei, alguns pensam assim, os 10 mandamentos. Engano seu, irmãos, os 10 mandamentos é só o resumo. Primeiro ponto, você tem 5 aspectos da lei que falam da relação do ser humano com Deus, e outros 5 pontos da lei que falam do aspecto do relacionamento do ser humano com o ser humano. Mas toda a lei são mais de 613 pontos. Eu quero ver você decorar, irmão. Você não decora Gênesis 1? Vai decorar os 600 e tanto lá da lei? Eu duvido. Ainda bem que nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça, que é superior. Não anula a lei, mas te torna capaz de viver fundamentado no amor e cumpre toda a lei, pela graça. Amém? Mas a questão é, irmãos, que às vezes tem coisas que vão se perdendo. E quanto mais distante fica, lembra que Paulo fala do tempo de frieza que talvez viria, e isso parece que isso tem se intensificado cada dia mais. E quando Paulo entra nessa condição de falar sobre o aspecto do corpo, ele fala assim, olha, eu
Sou um dos mais bem preparados. Mas toda essa minha bagagem, os meus estudos, e ele se formou aos pés de Gamaliel como uma excelência em tudo aquilo que ele fazia. Tanto que o que levou ele a perseguir os cristãos, irmãos, era a formação dele, porque era uma divergência daquilo que Cristo fundamentou e aquilo que a lei de Moisés falava. Então ele achava que estava defendendo algo corretamente. É como se alguém da Tupaoca olhasse somente para a placa hoje e falasse: não, eu sou da Tupaoca, rapaz, você me respeita, rapaz, que eu sou da Tupaoca, não fale mal da Tupaoca, não. Que isso, irmão? Não é por aí que as coisas funcionam. Você não precisa ficar fazendo esse tipo de defesa, não. Você precisa viver de tal maneira que não traga escândalo e envergonhe, não a igreja, a Tupaoca, mas que não envergonhe Deus, que não envergonhe Jesus. Vixe, pastor, como disse o pastor Paulo, vixe Maria dos crentes. Então, pastor, eu tenho que olhar o que eu vou vestir, porque dependendo do que eu vestir, eu acho que eu vou começar a escandalizar. Não, irmãos, não estou falando de veste, não, eu estou falando de caráter, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de relacionamento, como é que você interage com os outros, como é que você transmite, sabe, essa essência daquilo que já está aí dentro de você. E não vem me dizer, irmãos, que isso não flui dentro de você, porque flui, e você não pode mentir não, viu? Todas as vezes quando você está diante de uma situação muito ruim e de dificuldade, alguma coisa vai falar lá dentro e vai te direcionar: olha, não faz isso não. Ele está fazendo isso aí, mas não paga na mesma moeda não. Aleluia. E aí é lindo o que o apóstolo Paulo fala. Porque talvez você pode pensar que o seu corpinho aí, bonitinho, né, o seu corpo malhadinho, saradinho, ele é seu amigo. Mas na percepção do apóstolo Paulo, ele é seu inimigo. Porque ele fala o seguinte: olha, eu esmurro meu corpo, e eu reduzo ele como escravo, para ficar posicionado em servidão. Eu nunca vi um amigo bater num amigo. Como Paulo fala que, aí tem misericórdia. Vem aqui que eu quero orar por você. Mas, sabe, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu esmurro meu corpo. Irmãos, pensa comigo. Se o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, então ele está falando de duas divisões. Eu quem? O Espírito. O Espírito fala: olha, eu tenho um corpo, então é por isso que o Espírito fala, eu esmurro o meu corpo, para que ele não me atrapalhe a viver bem e servir bem, naquilo a qual eu fui chamado para servir. E por que eu estou costurando isso aqui? Depois você vai até ficar bravo comigo, mas é por causa de uma instrução bem simples. É porque às vezes, se nós não nos atentarmos para isso, as distrações do nosso dia a dia podem te roubar e te colocar em posições muito delicadas, terrível. E aí, isso veio muito forte para mim durante o final da última audiência que nós tivemos. Estávamos no Sesc, o pessoal já tinha saído da sala e estávamos no corredor. Aí uma moça passou por nós com o celular assim, e ela passou andando e só cumprimentou: tchau gente, e foi embora. Mais na frente tinha um espaço, banheiro masculino, banheiro feminino. E do jeito que ela veio, irmãos, ela só fez isso aqui, ó, e entrou. Aí na hora eu olhei, aí eu ia gritar e não deu tempo de gritar, e ela entrou no banheiro dos homens. Distração.
Pode ser que na sua caminhada você vai ter vários pontos que podem querer te distrair do foco, do objetivo. Isso é em qualquer área, irmãos. E eu tenho que te dizer que não cabe a Deus essa atenção não, irmãos. Isso é responsabilidade sua. Aleluia. Isso cabe a você. Porque às vezes é interessante que o crente ele se enche todo e fala: não, rapaz, eu sou uma pessoa de oração, e você se sacrifica em oração, em propósito. Tudo bem, mas se eu te disser que talvez o sacrifício exigido para o momento não seja apenas orar ou se consagrar, talvez seja você mergulhar um pouquinho mais na leitura também. Ou talvez não é orar e nem mergulhar na leitura, mas talvez o sacrifício do momento que o Espírito Santo está falando assim: por que você não canta um pouquinho para mim? Você vai falar: eu não sou cantor, Espírito Santo, por que isso agora? Mas quando a Bíblia fala que o nosso comportamento é para servir no reino ou para se reunir, fala que todos devem ter um cântico. Aleluia. Então são coisas que, por mais que sejam simples, nós precisamos resgatar um pouco, irmãos, daquilo que é necessário ser reestruturado ou ser reconstruído, no que diz respeito ao nosso altar. E não é esse altar aqui não, estou falando da sua vida. A sua vida como um altar de adoração, o que é que precisa ser reconstruído? O que é que precisa de um pouco mais de atenção, para que você não se perca na sua trajetória, para que você não interrompa nem interfira naquilo que já está pronto em Deus e precisa chegar até você? Deixa eu pegar 2 textos aqui. 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. É um texto que você conhece, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando para quem, irmãos? Para nós. Se você é filho, se identifica como filho de Deus, então é para você. Se esse povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu pegar um outro texto, que é em Hebreus 12. Aleluia. Com esses textos aqui eu já vou caminhar para o final. Aleluia. Hebreus 12, versículo 1. Só para você entender a estrutura, eu sei que tem alguns seminaristas aqui já formados, então você já sabe que o texto de 12 é continuação do 11. Na matemática básica, o 12 vem depois do 11, né? Mas o capítulo 11, ele dá algumas referências, são cerca de 20 citações
de heróis da fé, falando pela fé, e aí vai. Então, depois de falar dessa galera toda, o capítulo 11 diz que, embora eles fizeram proezas, grandes coisas, eles não eram dignos de estar nesse mundo e foram recolhidos. E o que me deixa cheio de alegria é que no final do capítulo 11 diz que o que estava guardado eles não puderam receber sem nós. Só que tem um aspecto no versículo 12 que diz, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí algumas versões vai variar, deixem de lado ou deixe de vez todo o embaraço, deixem todo o peso, deixem tudo aquilo que atrapalha. E aí você vai pegar a NVI, a Ferreira de Almeida, King James, você vai pegar algumas versões e você vai ter algumas citações, mas todas elas vão direcionar para um mesmo entendimento. E aí a Bíblia fala, olha, deixe esses embaraços, deixe o que é peso, deixe isso de lado. E aí depois que fala, e também o pecado. Isso prova, irmãos, que o pecado não faz parte da nossa vida. Mas existem coisas que podem vir como distrações. E isso é perigoso. Porque o pecado você já está alerta. Você olha e fala assim, não, isso aqui não. Mas e o que é distração? O que é prazeroso para você e você olha e fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver não, eu vou continuar aqui porque está tudo certo, o Senhor entende, o Senhor conhece o meu coração, afinal de contas, Ele tem a graça para mim, então se a graça está aí, então está tudo certo. Não, irmãos, há prejuízo nisso, há prejuízos, e dependendo do prejuízo pode ser irreversível. E aí fala que é para deixar esses pontos, né? Quando fala também o pecado, e só assim você correr a carreira na qual está proposta. E é exatamente observando esse aspecto que nós lemos lá em Crônicas, falando sobre um tipo de comportamento que a igreja precisa ter. Hoje, é claro, num novo entendimento, porque o preço já foi pago, o sacrifício foi pago, no aspecto da salvação, mas existem coisas que nós somos responsáveis em fazer aqui. Por quê? Porque é algo que o Senhor estabeleceu. Ele colocou, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, aonde vocês passarem. E aí ele fala, olha, vocês vão ir pelo mundo, curarão enfermos, expulsarão demônios. Se vocês tomarem coisas mortíferas, não lhes farás dano nenhum. E eu creio nisso, irmãos. Eu lembro uma vez que eu era ainda adolescente, e tinha um hábito de guardar água na geladeira, naquelas garrafas PET. Mas todo mundo lembra de uns carros que passavam vendendo cloro. De qual garrafa, irmãos? PET. E uma vez, fazendo tarefa de casa, menino, você vai encher as garrafas, vai botar na geladeira. Encheu as garrafas em cima da pia, irmãos. E quem estava lá em cima da pia? A garrafa de água e a garrafa de cloro. Adivinha onde a garrafa foi parar, irmãos? Na geladeira. Aí, menina, nós dois, misericórdia. Então nós nascemos de novo, irmão. Mas menina atrevida, irmãos, sai para brincar, quando entra em casa, aí preguiça de pegar copo, pega a garrafa e faz o quê? Não deu nem tempo de sentir o sabor, irmãos, o cloro desceu.
as duas goladas. Foi só o tempo de dar a volta na porta e já ia esmurecendo todo e apagando. Pensa no desespero. Toma leite, toma leite. Mas a Bíblia já falava, irmãos, você vai tomar veneno e não vai te fazer mal nenhum. Eu não estou dizendo para você sair daqui e tomar não, viu, irmãos? Porque a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Viu? Mas, irmãos, funciona. Funciona. A Bíblia fala, aos anjos será dado ordem ao teu respeito para te guardar, para te livrar, pegar em sua mão e fazer com que você não tropece em pedra nenhuma. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Se eu fosse relatar algumas situações a qual o Senhor tem colocado as mãos dele, só pode ser ele mesmo. É porque esse contexto faz parte do que nós estamos falando, é você levar uma vida íntegra, sem distrações, colocando o Senhor como a sua prioridade. Não é colocando o pastor, não é colocando a Tupãoca, mas colocando Cristo Jesus como a sua prioridade de vida. Pastor, até no lugar da minha esposa, eita, e agora? Deixa eu te falar, esse é um princípio. Se alguém não tem condições de amar a Deus e amar a Cristo, dificilmente vai amar um ser humano. Porque se não consegue amar a Cristo Jesus, que entregou a própria vida para salvar a humanidade, irmãos, ainda quando era distante, quando estava separada, morta, quanto mais, irmãos, como que vai ser isso, irmãos? Agora, se você tem um homem e uma mulher que aprendeu a olhar para Deus e considerar quem é Deus e amar a Deus, quando ele olhar para o seu cônjuge, a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, aí se torna fácil em você olhar, rapaz, nós temos uma conexão aqui que aqui é para o resto da vida, rapaz. É capaz de você morrer ou pular junto atrás para me enterrar junto. Conexão, irmãos, mas isso é pela uma revelação do Espírito, da essência na qual Deus criou a gente para viver, irmãos. Isso tem que ser tão natural. Para finalizar, em Jeremias 33, versículo 3, diz, olha, invoca-me e eu te responderei, eu anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você talvez não saiba. Agora, para você entrar nesse caminho de você de fato clamar a Ele, orar a Ele, você precisa preservar e manter essa integridade desse relacionamento seu com a palavra, com o Espírito Santo, é se manter nessa essência, irmãos. Isso vai te ajudar. Amém? Aí você não vai fazer feito a moça. Tinha os 2 banheiros com a placa de todo tamanho, mas ela entrou no banheiro errado, por quê? Distração. Mas uma vez que você reconstrói o que precisa reconstruído na sua vida, você coloca aquilo que tem que ser colocado no lugar, então as coisas vão passar a funcionar bem para a sua vida, e você vai viver em outro nível. E quando eu falo viver em outro nível, não é aqui dentro. Aqui dentro é muito bom, irmãos, você dá uns pulos aí, dá umas rajadas de língua estranha que ninguém vai entender nada. Eu vou olhar para sua cara assim, o que você está falando aí, rapaz? Me deixa quieto que eu estou conversando com o Senhor. E é exatamente assim, irmãos. Quem ora em línguas, fala segredos e mistérios com Deus. E não é para quem quer, é para quem crê. Eu sei que tem muita gente que tá igual o menino bidão. Senhor, eu quero, me dê, Senhor, eu quero. Não é para quem quer, é para quem crê. Quem crê, fala. Quem crê, entra nesse aspecto, irmãos,
E aí, vai para a Bíblia. Porque, sinceramente, quem se atreve a entrar nessa atividade, parece frio, pior do que uma geladeira, irmãos. Porque as primeiras coisas que vêm, mas eu estou falando isso aqui, mas está tão estranho. Eu acho que esse negócio é de mim mesmo, eu acho que é da carne. Irmãos, mas é da carne mesmo. O meu xará, profeta Joel, ele não falou? Nos últimos dias derramarei sobre toda a carne. Não é sobre todo espírito, é sobre toda a carne do meu espírito. Você não precisa entender. Por quê? Você está orando bem, orando a Deus, conversando com Deus. Coisas que nem você mesmo sabe. Mas algo está sendo estruturado nesse caminho de excelência. Você pode ficar de pé. Aleluia. Deus é bom. O diabo não presta, mas Deus é bom. Eu quero deixar um tempinho para o louvor ministrar. E eu quero que você traga à memória coisas que precisam ser ajustadas na sua vida. Ninguém tem uma vida tão perfeita, irmãos, que não tenha pontos que precisam melhorar. Talvez começando pelos pastores dessa igreja, nós temos tantos aspectos que nós precisamos ser aperfeiçoados. Para o seu bem. Talvez tem situações que nós não sabemos como lidar. Talvez vão ter coisas que você vai trazer para nós e nós não vamos poder te ajudar. Na nossa própria capacidade, não. Mas é aí que entra a palavra e Jesus Cristo, que vai fazer toda a diferença. Porque se você orar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou enfrentando essa situação e eu não sei lidar com isso, então o Espírito Santo me ajuda. Eu tenho certeza que quando você for procurar alguém, seja uma irmã, seja um irmão, seja um pastor, seja um líder, eu tenho certeza que quando você chegar lá, o Espírito Santo já vai ter preparado o caminho. E quando você menos perceber, vocês vão estar abraçados, já chorando, orando em línguas, e rolando no chão, ou até dando risada da situação, porque o Senhor, com certeza, Ele providencia uma solução para aquilo que é colocado diante dele. Clama a mim, e eu te responderei, e eu falarei a você coisas grandes, escondidas, que talvez você não sabe, mas é para você. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Enquanto o louvor tange o ambiente, fica livre. O Senhor te coloca livre hoje, agora. Como alguém que está recomeçando algo novo. Ou como alguém que está retomando um aspecto que era necessário ser retomado. Para avançar e correr com a carreira que foi confiada a você. Em nome de Jesus. Eu quero concordar com a sua oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero concordar que coisas novas vão chegar a você.